Estamos começando mais uma Estação Brasil essa semana, Estação Brasil de eleições, muito prazer, eu sou Kelly Farias e vamos falar nossa mensagem de hoje. Não basta querer, você também precisa lutar. Sonhos só se tornam realidade quando você batalha. Corra atrás dos seus objetivos, corra atrás dos seus sonhos, o que você tanto almeja para você, tanto deseja. Não fique só querendo, sonhando, nada cai do céu, meu amigo. Só chuva, viu? E atualmente nem chuva, né? Tá muito complicado. Mas aqui do meu lado, Pablo Valente, ele é candidato a deputado distrital aqui do DF. Vai bater um bate-papo aqui no Estação Brasil Político hoje. Mas antes do Pablo, vamos agradecer aos nossos parceiros, Dalva Frazão, 305 Norte, fez o cabelo e a maquiagem da apresentadora, e a Sandra Miramis, do Guará 1. Pablo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Estação Brasil. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos os internautas da nossa TV Web, da Estação Brasil. É um prazer estar aqui. Pablo, quem é Pablo Valente? Então, Pablo Valente é um jovem, morador da Canangolândia, tenho 32 anos, sou casado, sou de uma família humilde e bem numerosa. E aos 16 anos comecei a minha militância política lá na minha cidade, na Canangolândia, criando uma ONG de juventude, fazendo alguns trabalhos. E agora estou candidato a deputado distrital, colocando meu nome aí à disposição da sociedade de Brasília, para a gente tentar renovar a política, oxigenar a política e resgatar a nossa cidade. 16 anos até os 32, são mais de 15 anos na política, né? Desde novinho, você sempre foi um líder comunitário na cidade? Sim, na verdade são 15 anos de trabalho comunitário, né? Porque nós estivemos em várias situações trabalhando lá na minha comunidade, na Canangolândia, alguns trabalhos também dentro da igreja, em algumas pastorais sociais, mas nunca exerci nenhum tipo de cargo, de função pública em nenhum governo. Então nós tivemos um trabalho mesmo com a comunidade e agora estamos querendo fazer algo a mais para a nossa população em um mandato parlamentar. Primeira vez candidato? Não, em 2010 eu fui chamado pelo meu partido para ser candidato a deputado federal. Houve desistência do candidato Rodovalho na época e eu fui chamado de última hora para ser candidato a deputado federal. Foi aí que surgiu o Pablo Valente candidato e nós tivemos uma boa votação naquele momento. Foi uma candidatura experimental de última hora, mas que a gente acabou sendo bem sucedido naquele momento. Em 2014 eu não saí candidato e agora em 2018 a gente veio candidato a distrital para valer, para ganhar as eleições e com uma candidatura mais organizada. Em 2010 você tinha 24 anos, era um jovem. Já pensou você ganhar? Deputado federal seria o mais jovem do Brasil? Seria o mais jovem. Na época, em 2010, eu fui o mais jovem candidato a deputado federal. As apostas mais otimistas me davam 500 votos. Como é que um jovem pobre, de família humilde, de cidade satélite, que nunca foi nada, vem candidato a deputado federal? E a gente teve quase 3 mil votos. Na época eu fui o terceiro mais votado do meu partido. E isso nos projetou para uma vida pública, uma carreira política que agora a gente espera que se consolide. O seu partido é o Progressistas hoje em dia. Sempre foi o partido PP ou você tinha outros partidos? Não, eu sempre fui do Progressistas, desde os meus 16 anos de idade. É claro que em alguns momentos a gente fazia algumas alianças. Em 2002 o partido fez algumas coligações, mas eu sempre tive no Progressistas. Na época era Partido Progressista Brasileiro, PPB, depois ficamos com o PP e agora somente Progressista. Mas é o mesmo partido, só mudou os nomes. Desde os 16 anos, então Desde os 16 anos no Progressista. Por quê? Vocês, assim, um jovem, geralmente jovem tem pensamento revolucionário, né? Você é um revolucionário, sou de esquerda, sou de esquerda, e você pegou um partido de centro-direita. Então, eu sempre acreditei que para ser jovem você não precisava ser de esquerda, não precisava sair protestando a todo tempo e por qualquer coisa, quebrando as coisas, não precisava estar revoltado com a vida e com o mundo, usando uma camisa do Che Guevara ou coisa do tipo. Acho que o jovem pode ter sonhos, querer ser empreendedor, construir uma família, abrir uma empresa. Os jovens, nós temos uma outra juventude, uma outra face da juventude que não é apresentada na política. E então eu sempre quis representar isso, eu representar os jovens cristãos, os jovens empreendedores, os jovens de perfil mais conservador. E eu não tenho medo nenhum de me colocar como um jovem conservador, um jovem de centro-direita, que tem uma visão de país mais moderna. E por isso escolhi o Progressistas. Qual é a sua proposta de trabalho para os jovens? O jovem hoje em dia, com 16 anos, já está entrando no mercado de trabalho como jovem aprendiz, adolescente aprendiz também. Hoje tem muito desempregado. São 14 milhões de desempregados no Brasil, isso com jovens, idosos, adultos. Proposta de trabalho para o jovem em Brasília. Vamos focar em Brasília, né? Aqui em Brasília temos 13 milhões de pessoas, 500 mil desempregados.
Tem muito jovem querendo entrar no mercado, mas não consegue. Tem que ter uma política de incentivo para essa juventude. Essa política de incentivo à juventude começa com uma educação de base de qualidade. O jovem precisa terminar o ensino médio, o segundo grau, como nós costumamos dizer, com 2 diplomas. O diploma do ensino médio e o diploma de um curso profissionalizante. O que acontece no Brasil é um desencontro. Muitas vezes o jovem está estudando para uma profissão, mas a profissão dele não existe chamada, oportunidade, oferta no mercado de trabalho. E, por outro lado, existem várias vagas que exigem uma mão de obra qualificada, a qual ele não está preparado. Então nós precisamos melhorar o acesso à universidade, democratizar o acesso à universidade, mas precisamos pensar com muito carinho na formação técnica do jovem. O jovem terminar o ensino médio, sabendo uma profissão, tendo uma formação técnica. Por outro lado, dar incentivo às empresas para que elas cada vez mais promovam acesso e oportunidade para os jovens como estágio, como jovem aprendiz e tantos outros programas. Porque se exige muito do jovem experiência. Mas como se tem experiência para entrar no mercado de trabalho se não deu antes a esse jovem oportunidade? Então nós precisamos dar oportunidade para o jovem, para que o jovem já na adolescência comece com o estágio, aprendendo a ganhar o dinheirinho dele, tomando gosto pelo trabalho, que é o ápice da dignidade de uma pessoa humana. E a partir daí, o governo trabalhar com as empresas, para que as empresas que deem esse incentivo ao primeiro emprego, ao jovem, elas possam ter um tratamento diferenciado por parte do Estado. Interessante. E aqui no DF tem vários cursos técnicos, como tem a UFB, né? O UFB é o Instituto Técnico no Brasil inteiro, tem institutos federais. E assim, tem muito jovem que faz o subsequente, conciliado com o ensino médio. As vagas, você me disse uma vez que as vagas são poucas. Lá entra pelo sorteio, quem não pode fazer sorteio faz prova, ou então faz o Enem e já entra na faculdade de nível superior. Para quem não sabe, o IFB tem cursos técnicos, tem também cursos superiores, como curso de dança, de ciências contábeis, de química, e até engenharia civil em alguns estados, não é? Aqui em Formosa mesmo tem engenharia civil. Então, como é que seria para esse jovem poder acessar? Porque também tem aquele jovem que não quer fazer nada, né? Tem aquela fase neném, nem trabalha nem estuda. Mas tem muito mais jovem que está afim de ter uma qualidade de vida boa, né? Eu costumo sempre pensar que é o seguinte, para quem quer ter oportunidade, o Estado tem que ter uma via, um braço estendido para dar oportunidade para a pessoa, para o jovem, para aquele cidadão que quer ser alguém na vida. É claro que isso depende de cada pessoa, da missão de vida, da formação até pessoal de cada um, dos valores de cada um. Mas o jovem que precisa, o jovem que quer, o jovem que pensa em vencer na vida, precisa ter no Estado uma oportunidade. O que nós estamos vendo hoje é que uma vaga num UFB e num instituto de formação técnica, ela é muitas vezes um requinte de luxo para jovens que tiveram sorte ou que tiveram às vezes até um QI da indicação. Agora, nós precisamos que isso não seja para alguns um privilégio de uma pequena parte, mas que seja uma política pública que atinja toda a juventude, todos os estudantes do ensino médio. O nosso objetivo é que não exista simplesmente institutos federais de formação isolados, mas que todas as escolas possam ter acesso a uma formação técnica na grade curricular do ensino médio. Interessantíssimo. Vamos falar também agora de saneamento básico. Uma pesquisa que saiu hoje, né, que várias pessoas no mundo todo, inclusive no Brasil também, embora diminuiu, né, esse índice de pessoas que morram de certas doenças relevantes ao saneamento básico, mas existe aqui em Brasília comunidades, tipo o Sol Nascente e outras, como algumas áreas do Itapuã, atrás da estrutural também, que não tem saneamento básico. Na estrutural, mais ainda triste por causa do lixão. Então o lixão saiu de lá para Samambaia, mas continua muito resíduo do lixão. E tem pessoas que, infelizmente, estão morrendo de doenças como a coqueluche e outras doenças derivadas também da sujeira. Você, como candidato a deputado distrital, qual a sua meta para você ampliar o saneamento básico em áreas de Brasília que não existem? É uma vergonha, né? A capital federal é uma vergonha o Brasil não ter saneamento básico. É isso mesmo. Se é uma vergonha no Brasil as pessoas ainda morrerem com diversas doenças por conta de uma falta de política de saneamento básico, você imagina no Distrito Federal, na capital da República. Mas nossa cidade é a cidade do contraste social.
Nós temos aqui o Lago Sul, assemelhado à Suíça, e você tem a estrutural assemelhada a países de extrema pobreza. Nós precisamos diminuir esse contraste, essas desigualdades sociais. Isso começa com uma política de saneamento básico. Como candidato a deputado distrital, se for vontade do povo de eu chegar na Câmara Legislativa, eu quero ser um deputado que vai cobrar do governo do Distrito Federal, dos nossos governantes do Poder Executivo, uma política de saneamento básico nessas cidades, principalmente nos assentamentos, nas novas cidades. É claro que a gente sabe que isso se dá ao crescimento desordenado que aconteceu no Distrito Federal. A cidade cresceu muito, cresceu rápido, muitas vezes sem planejamento, e nós temos famílias vivendo em situações desumanas, sem águas pluviais, sem rede de esgoto, sem as mínimas condições de saneamento, sem asfalto, e nós precisamos levar o mínimo, o básico. A palavra já diz, saneamento é básico. Então nós precisamos levar o básico da dignidade humana para essas famílias. É inadmissível que na capital do Brasil, podemos dizer, na capital da América Latina, porque nós somos a capital do maior país da América Latina, ainda se tenha famílias vivendo sem o mínimo de dignidade humana, sem rede de esgotos, sem águas pluviais, muitas vezes até sem uma estrutura de energia elétrica adequada. A GEFIS, você falou na sua proposta de governo, que uma das suas propostas é acabar com a GEFIS. Só que a GEFIS também, ela inibe certas pessoas de acabar com as áreas públicas e transformar em moradia, como está acontecendo agora com o 26 de setembro, né? Caminho de Braslândia. Então, assim, qual a sua proposta? Você quer acabar com a GEFIS, mas qual o motivo? Então, na verdade, eu não sou contra a fiscalização, não sou contra a ordem pública. Eu sou contra a gente criar um órgão, dar superpoderes para ele, e um órgão que deveria ser fiscalizador dentro de uma regra de bom senso se tornar um monstro, muitas vezes ditador e autoritário, que é o que se tornou a GEFIS. Eu acredito que o governador Arruda, quando criou, tinha boas intenções, mas a GEFIS virou um monstro incontrolável. O que nós precisamos fazer é descentralizar poder. Na política moderna, você não centraliza poder, você descentraliza. Nós precisamos empoderar as administrações regionais. A realidade da Candangolândia é diferente da realidade de Taguatinga. É diferente da realidade da Ceilândia e de Braslândia. Não pode ter um órgão que olhe a política pública de uma forma panorâmica. Nós precisamos entender cada cidade satélite com a sua realidade. A situação da 26 de setembro é totalmente diferente da situação do Noroeste. E a GEFIS precisa ter essa sensibilidade. Eu acho que a grande lei de uma civilização é o bom senso. E está faltando muitas vezes bom senso nessas fiscalizações. Nós tivemos recentemente uma denúncia de uma senhora vendendo no centro da Ceilândia a sua pamonha, numa cidade que tem mais de 400 mil pessoas desempregadas, e fiscais da GEFIS jogaram no chão, uma situação deprimente com trabalhadores. Se no Distrito Federal nós tivéssemos uma política para inibir e para reprimir o crime organizado, como a gente tem para reprimir trabalhadores ambulantes na rua, nós tínhamos uma cidade muito mais segura. Então o que eu defendo, Kelly, é que a fiscalização hoje feita pelas GEFIS volte a ser feita pelas administrações regionais sobre o poder dos administradores, que são eles que conhecem a realidade de cada cidade, e aí, claro, junto a uma política macro que o próprio governador vai instituir dentro do seu governo, os administradores regionais aplicam na sua cidade, mas não um órgão super poderoso que passe como um trator por cima de toda a cidade. Botar limites, né? Sim, mas com ordem pública, continuando fiscalizando, mas com bom senso, limite com bom senso. Uma coisa interessante que eu vou falar para você agora, as administrações regionais não deveriam ser só indicação política, na minha opinião. As pessoas entram nas administrações sem ter conhecimento de nada, e assim, porque o deputado me indicou, eu vou ficar lá, e assim, é tipo um comitê político durante 4 anos. Isso é muito errado. Eu não sei se a Candangolândia é assim, mas em certas cidades de Brasília, infelizmente, é assim. A pessoa não sabe conversar direito, não sabe fazer uma ata, não sabe fazer nada, mas está lá porque o deputado quer aquela pessoa, porque é cabide de emprego. Tem que acabar com isso. Bom, eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer é voltar a empoderar as administrações. Os nossos administradores ganham muito, ganham bem, e hoje não tem poder de nada. Muitas vezes são meninos de recado do governador naquela cidade.
Nós precisamos acabar com isso. O administrador, a gente sabe que não é um prefeito, mas ele precisa ser um agente público empoderado naquela cidade. A administração hoje não pode expedir um alvará, uma pizza, a administração não consegue tapar um buraco da rua, não tem muitas vezes um caminhão para poder recolher o lixo da porta da casa de um morador. Então a primeira coisa é voltar a dar poder às administrações, ou então elas não têm razão de existirem. A segunda coisa é que precisa termos funcionários públicos do quadro, funcionários de carreira na administração, preparados, pessoas que têm compromisso com o serviço público de uma forma geral e não com um governo, um partido ou um candidato. Mas eu também reconheço que os cargos comissionados em diversos momentos são importantes. Eles estão mais ligados como cargo de confiança do administrador. Agora, cargo comissionado eu defendo com 3 critérios. Primeiro, que a pessoa tenha preparo para o cargo que ela foi nomeada. Tem que analisar tecnicamente o currículo da pessoa, a formação da pessoa. Segundo, que a pessoa esteja lá trabalhando para o governo, e não para um político, um candidato. Esse loteamento das administrações regionais, como quase que capitanias hereditárias, cada cidade um deputado manda, como se a cidade fosse do deputado e a administração, consequentemente, é uma coisa totalmente errada. Coronelismo. E por fim, no terceiro ponto, que eles trabalhem, que não tenha funcionário fantasma. A pessoa está ganhando para aquilo, que ela chegue no trabalho, que ela cumpra a sua tarefa. Então, se estiver trabalhando, for preparada para o cargo e estiver compromisso com a sociedade, não com um político, eu não vejo problema nenhum. Mas é importante ter esse equilíbrio, não fazer da administração regional um cabide de emprego. Que está mais acontecendo hoje É o que em dia, acontece né? hoje. Verdade. Empregos. Bora à juventude, vamos falar de emprego para idosos no Brasil. Em Brasília. A população de Brasília está envelhecendo muito. Sim. E não tem emprego para a população acima dos 50 anos de idade. Tem aquela famosa lenda, você está muito velho para trabalhar. Mas aí tem a Previdência, que até os 65 anos você tem que trabalhar. Como é que fica? Outra coisa, serviço público não é... Aqui em Brasília está sendo muita coisa assim, eu vou estudar, passar no concurso e garantir meu emprego com serviço público. Mas tem aquele porém também, tá? Se você... Nós estamos vivendo uma cultura do atraso. Países de primeiro mundo, mais desenvolvidos, países mais modernos, saem à frente do Brasil nessa questão da empregabilidade de pessoas maiores de 50 ou até mesmo de 40 anos. Os Estados Unidos, por exemplo, aproveita muito as pessoas que estão na melhor idade, com 60, 65 anos, eles estão trabalhando e prestando um excelente serviço ao país. Essas pessoas acumularam experiência de vida, essas pessoas têm uma enorme bagagem profissional que está a serviço do país. Então nós precisamos nós precisamos deixar para trás esse preconceito etário que acaba muitas vezes impedindo o nosso país de avançar. Pessoas hoje, nós temos uma qualidade de vida, o avanço da medicina, da saúde pública hoje aumentou a qualidade de vida das pessoas e a perspectiva de vida hoje nós podemos viver muito mais do que há alguns anos atrás. Então essas pessoas também podem doar-se muito mais no mercado de trabalho. Isso do ponto de vista de mérito. Agora, do ponto de vista de ação do governo, o governo precisa, da mesma forma que faz com a juventude, de dar incentivo às empresas para inserir o jovem no mercado de trabalho. O governo precisa ter uma política pública que dê incentivo às empresas, que promova a permanência e o aproveitamento das pessoas acima de 40, 50 e até de 60 anos no mercado de trabalho, tanto no serviço público quanto na iniciativa privada. Potencial turístico, você falou que Brasília tem um grande potencial. Realmente, tem aqui em Brasília o ecoturismo, a região de Braslândia, de Planaltina, o ecoturismo manda. Em Brasília, aqui no Plano Piloto, é o turismo cívico. E falta isso. As escolas, você que mora em Brasília, você conhece a sua cidade? Memorial JK, Congresso Nacional, Museu do Índio, e lá se vai, as pessoas não conhecem. Como é que é o foco? O turismo é uma área que emprega muito no Brasil inteiro. É uma área que se emprega, que é um leque de opções. Propostas para o turismo e para as agências de viagem, novos turismólogos que estão se formando e que muitas vezes eles não conseguem emprego em Brasília, eles vão para outros lugares, ou operadoras de viagem que estão instaladas em Brasília, então fazem o concurso público. Infelizmente, nós não tivemos até agora no Distrito Federal governantes que realmente coloquem o turismo na ordem do dia das prioridades do governo. Nós temos, por exemplo, um dos maiores aeroportos do país,
O aeroporto de Brasília é praticamente... É o terceiro maior aeroporto do Brasil. É praticamente o aeroporto eixo, todo mundo passa por Brasília, todos os aviões descem em Brasília para fazer conexão, para fazer escala. Nós temos hoje muita gente que passa por Brasília, é um aeroporto estrategicamente central. E por que essas pessoas passam por Brasília e não descem, não ficam um pouco em Brasília, não procuram se explorar essa ponte aérea estratégica que nós temos aqui? Porque não existe uma política de turismo. Nós temos uma vocação forte ao turismo religioso, nós temos hoje o segundo maior santuário do país em Braslândia, nós temos vocação ao ecoturismo, nós temos vocação ao turismo cívico, nós temos hoje uma cidade belíssima, a cidade mais moderna do país, uma cidade que tem um turismo político, as pessoas são muito convidadas a entrar no Congresso Nacional, a conhecer os espaços de poder no Distrito Federal, só que não existe uma política para isso, que possa explorar isso. Se fala muito em trazer emprego para Brasília, querem muitas vezes industrializar a cidade, a gente sabe que esse caminho é inviável, que Brasília não tem condições de ser uma grande potência industrial, mas ela pode ser uma grande potência turística, desde que se coloque na ordem do dia essa política como prioridade. É uma coisa que tem que se discutir com a sociedade civil, tem que se discutir com os profissionais da área, com a própria iniciativa privada, caminhos para oxigenar e promover essa atividade turística. Uma dica, aqui em Brasília tem muito turismo receptivo, mas em algumas cidades não existe o turismo receptivo, para você chegar à sua cidade, ter um guia turístico para você apresentar a sua cidade. E tem potencial. Algumas cidades da região, aqui Brasília, Planaltina, Sobradinho, Gama, tem potencial turístico e ecoturismo receptivo. Falta. É uma iniciativa, é uma sugestão, tá? É uma iniciativa que você pode dar para o empresário dessa cidade de ter um turismo receptivo, não só emitivo. Porque é emprego que gera, é o guia de turismo que está empregado. E assim, a cultura, a gastronomia, tudo envolve turismo, os eventos, tudo envolve o eixo do turismo. É isso mesmo. Então é uma sugestão assim, de quem trabalha também na área do turismo, igual eu trabalho, para uma dica. Vou acolher isso no meu mandato, com certeza. Pablo, vamos falar de drogas, mas primeiramente, rapidamente, queria agradecer aqui aos nossos parceiros da Alfrazão, que fez o cabelo e a maquiagem da apresentadora, 305 Norte, um grande beijo da Alva, Sandra Minamis, que vestiu a apresentadora, Neide Pereira, e também o Hotel San Marco. Eu vou rapidamente, um minutinho de intervalo, é o tempo de você tomar água e voltar, e fique com a dica da Sandra Minamis. Olá meninas, hoje eu vim falar para vocês sobre multiplicação de looks. Olha, eu trouxe um exemplo para vocês, que é esta saia plissada, que o plissado tá super em alta nessa temporada. Ela é uma sainha midi, que dá para você usar num casamento diurno. Por exemplo, você joga uma blusa de seda com uma estampa, você vai fazer super bonito num casamento diurno. E também, para você não deixar essa peça parada no seu armário, você vai utilizar, eu separei esse cropped de malha de algodão, que você vai utilizar, de repente você joga uma rasteirinha, de repente você joga um tênis, e você vai ficar aí linda, maravilhosa, bater perna, divar por aí, no shopping, nas ruas, ficar linda por aí, ok? Fica a dica para você. Voltamos com Estação Brasil, agora no segundo bloco. Pablo, drogas, aqui do DF, estou comercial, estou aqui embaixo. Muita droga, muita boca de fumo, não só aqui no Plano, como em várias cidades. Eu acho que em todas as cidades hoje em dia tem muito consumo de droga. Política para acabar com a droga. Bom, eu sou suspeito para falar do tema, porque trato desse tema há mais de 10 anos da minha vida. Como missionário cristão dentro da igreja, atendi comunidades terapêuticas, pastorais da sobriedade, sempre acompanhei esse mal das drogas que aflige a nossa juventude e que destrói famílias inteiras. A droga não destrói só uma pessoa, ela destrói a família, ela destabiliza a família. E, particularmente, de uma forma muito firme, eu sou totalmente contrário a qualquer tipo de legalização de drogas no país. Só defendo essa ideia quem nunca viveu com esse mal de perto.
O que nós precisamos fazer é enfrentar o crime organizado. Uma política firme de tolerância zero ao crime organizado, ao tráfico de drogas, à evasão de divisas. Nós precisamos enfrentar isso. Por outro lado, a mão forte contra o tráfico de drogas, com leis mais firmes. E o outro lado, a mão solidária de ajuda aos jovens que querem sair desse mundo, que precisam sair desse mundo, às famílias que não sabem o que fazer. Uma questão muito clara. Hoje uma família humilde, uma família pobre, que quer ver o seu filho recuperado, quer restaurar um jovem que está no mundo das drogas, ele recorre a quem? O Estado não tem clínicas, comunidades, espaços de recuperação, de tratamento à dependência química. Caras, as clínicas são caras, elas são para filhos de pessoas de classe média alta ou da elite. Nós não temos hoje um espaço de recuperação, de tratamento para o jovem filho do mais pobre, do mais humilde. E essas comunidades só se encontram através de entidades religiosas, católicas, evangélicas, espíritas, que fazem um trabalho de recuperação com esses jovens. Então, se o Estado não recupera ninguém, e eu não conheço ninguém recuperado pelo Estado, se o Estado não tem condições de desenvolver essa política pública que é de saúde, o Estado precisa subsidiar, precisa ajudar essas entidades que fazem um papel que é dele, que deveria ser dele, na recuperação desses jovens. Então nós precisamos fazer do Brasil de novo um país de paz e um país de sobriedade. Os nossos jovens estão vivendo como zumbis. Você deu exemplo aqui no setor comercial sul, que a gente vê o que a droga tem feito com a nossa juventude, tem deformado os nossos jovens, e nós estamos vivendo numa cidade que hoje é quase que uma boca de fumo a céu aberto. Então, precisamos ter uma política pública, e não é com incentivo à liberação das drogas que nós vamos enfrentar o problema. Senão o Estado também poderia dizer, nós não conseguimos vencer a violência, então vamos oficializar o assassinato e outras coisas. Não. O mal é sempre o mal, e ele só deve ser combatido. E o bem é o bem. Então nós precisamos fazer essa separação. O Estado precisa proporcionar bem-estar às nossas famílias, recuperar os jovens, uma política de prevenção, e para os que já entraram nas drogas, uma política de tratamento. Porque a droga também vem a violência. Sim. Né? Porque a prostituição, mais tráfico de armas, mais tráfico de drogas, tem muitas coisas com a droga. Destrói toda a sociedade, a mãe, o pai, o casamento, a família e mais a sociedade. Né? Porque assim, a pessoa sai de casa, vira filho da rua, fica filho do mundo. É isso mesmo. Segurança pública, falando de droga, também puxam lá também segurança pública. Assaltos, sequestros em todos os lugares do DF, você não tem mais sossego em Brasília. Onde você anda, até no bairro de elite como Lago Sul, no centro da cidade, na Candangolândia, em Braslândia, Águas Claras, tá horrível. Proposta para segurança. Bom, a gente estava falando de drogas e agora estamos falando de segurança. Uma coisa importante, ligada à outra. uma coisa muito ligada à outra, porque as drogas são promotoras da violência. Agora, é importante deixar muito claro que o cerne de tudo isso é a valorização, proteção, promoção da família. Ou a gente salva a família e os seus valores, ou a gente resgata a autoridade familiar, ou as políticas de segurança pública e de prevenção às drogas vão ficar enxugando o gelo. Nós precisamos trabalhar com as famílias, principalmente em parceria com as igrejas, com as entidades religiosas, com tudo aquilo que representa valores. Entrando especificamente na pauta da segurança pública, nós precisamos ter uma política de segurança que proteja o cidadão de bem. Nós não podemos continuar com uma política de segurança que promova o crime e que estabeleça uma cultura de que o crime compensa. É isso que acontece no Brasil hoje. O jovem, uma criança, ao crescer, ele tem a percepção que o crime hoje no Brasil compensa. Nós temos umas leis frouxas, não existe punição exemplar, nós estamos vendo as pessoas cometendo crimes bárbaros e logo depois saindo da cadeia. Nós não temos uma política firme. E por outro lado, o cidadão de bem, o trabalhador que paga seus impostos, que acorda cedo, que trabalha, está trancado dentro de casa enquanto o crime organizado está na rua. A nossa polícia prende hoje, amanhã vê soltar, ganha pouco, ganha mal, se expõe ao crime, é muitas vezes ridicularizada, criminalizada pela sociedade. Nós precisamos valorizar os nossos policiais e dar a eles a autonomia para trabalhar sem serem criminalizados. Hoje um policial, quando se vê diante de um criminoso, não sabe se atira para responder um processo ou se não atira para ir para o cemitério. Nós precisamos acabar com essa política. Precisamos reduzir a maioridade penal.
o jovem que pode escolher o presidente da República, que tem consciência de muita coisa aos 16 anos, pode responder pelos seus atos. Precisamos colocar o crime organizado no lugar dele, e um país só pode criar uma cultura de paz quando o mal estiver no mal, bandido for bandido e trabalhador for trabalhador. Hoje as vítimas do crime organizado não são de nenhuma forma, não recebem de nenhuma forma a atenção do Estado, não existe direitos humanos para humanos direitos, e é isso que nós estamos fazendo, vivendo numa máquina, numa indústria, numa cadeia de violência promovida pela impunidade, pelo relaxamento das leis e por uma política de direitos humanos que não privilegia os trabalhadores, as pessoas de bem, que não protege aqueles que realmente precisam da proteção do Estado. Aqui em Brasília o efetivo de policiais diminuiu foi muito nos últimos 4 anos. É isso, com o advento da reforma da Previdência, a ameaça da reforma da Previdência, muitos policiais que estavam na iminência de aposentadoria correram e se aposentaram. Nós tivemos uma baixa do efetivo de 18 mil homens para 10 mil. Eu acredito que até pode ser menos de 10 mil, com alguns que estão presos em funções administrativas. O que eu discordo, acho que o policial tem que estar na rua. Eu também defendo a volta da dupla Cosme e Damião, do policial próximo da quadra, protegendo os moradores, a volta da ROCAM, polícia comunitária. Nós precisamos ter uma política firme. O meu lema é tolerância zero à criminalidade e proteção 100% ao homem e à mulher de bem, ao cidadão, àquela pessoa que precisa trabalhar, precisa voltar para casa com segurança, precisa saber que o seu filho vai sair para uma festa e vai voltar com vida. É isso que nós precisamos proporcionar, segurança para a nossa população. Agora vamos falar de educação. Você falou da maioridade, redução da maioridade penal. Se tivesse projetos voltados para a educação, precisaria reduzir a maioridade? Bom, porque falta educação. Eu concordo que a educação... Sim. E na sua proposta, você tem uma proposta de que vai militarizar as escolas públicas. Bom, primeiro eu tenho uma opinião muito particular, talvez até dependendo do contexto polêmica, mas que é uma opinião que eu não tenho medo nenhum de defender. Eu acho que a educação é o grande motor de transformação da sociedade. A educação tem que ser prioridade número 1 de qualquer mandato, de qualquer governo. Agora, eu não acho que todos os problemas sociais que nós temos é fruto de falta de educação, não. Os maiores bandidos desse país são muito bem educados e usam colarinho branco. O grande problema do nosso país é uma crise de moral, é uma crise de valores, volto a dizer, crise da família. Nós tínhamos há anos atrás situações de muita pobreza, de muita dificuldade, não existiam tantos programas sociais, as famílias eram numerosas, viviam em situações de pobreza e nem por isso as pessoas entravam no mundo do crime. Sim, hoje em dia as famílias são menores, nós estamos vivendo em tempos onde se tem mais oportunidade de tudo e nós estamos vendo crimes bárbaros. Então eu não atribuo sempre essas questões de violência ou de risco social à pauta da educação. Até porque eu acho que a escola oferece conhecimento. Educação de verdade oferece a família. A educação vem de berço. Não é? É pai, mãe, a família isso. Educando seu filho. Agora, acredito que no papel do Estado, nós temos que pensar numa política que recupere a autoridade escolar. Os nossos professores não são mais mestres. Não existe mais autoridade na sala de aula. Os alunos fazem o que querem dentro das escolas. Os nossos professores estão coagidos e acuados. Nós temos professores sendo agredidos diariamente nas nossas escolas. Eles perderam pelos alunos, os pais não agredem também os professores. Pelos alunos e pelos pais. Antigamente um aluno, o pai de um aluno era chamado na escola e os pais davam razão ao professor, se aliavam ao professor para tentar recuperar aquele jovem que estava aprontando, fazendo qualquer coisa. Hoje em dia os pais ficam sempre, na maioria das vezes, contra os professores. Isso tem desestimulado os nossos educadores. Eles têm ido para a sala de aula, já não bastava a baixa remuneração, desmotivados, porque a política de educação hoje no país, ela não protege o educador, ela não valoriza o educador enquanto mestre. Então eu defendo que em áreas de risco social, de vulnerabilidade social, em cidades mais carentes, em lugares onde o crime organizado tem avançado sobre a nossa juventude e assediado os nossos alunos, em escolas que têm sido dominadas até mesmo pelo tráfico de drogas, que a gente faça uma intervenção militar nessas escolas. Se nós fizermos a intervenção militar do lápis, talvez não seja necessária a intervenção militar da metralhadora amanhã. Se a gente fizer uma intervenção militar hoje sobre escolas públicas, talvez não precise fazer amanhã no morro, na periferia, na cidade satélite, em qualquer local. Então, o que os militares têm de melhor
é o civismo, o patriotismo, a noção de hierarquia, de disciplina, de limites, e isso faz toda a diferença numa comunidade escolar. Os melhores índices de aproveitamento, de aprendizado de escolas públicas do país são nas escolas militares. Então, mas nós não podemos fazer com que as escolas militares sejam um requinte de luxo e uma oportunidade de poucos. Não, a escola militar tem que ser democratizada, nós podemos levar para cidades satélites, também para a região do plano piloto, da Asa Sul e da Asa Norte, mas principalmente para cidades satélites, onde mais precisa. Nós temos aqui em Brasília um efetivo significativo das Forças Armadas, vivemos num país de paz, é perfeitamente possível que o Exército, a Marinha e a Aeronáutica deem essa contribuição nas escolas públicas, com escola militar, de qualidade, pública, gratuita e com acesso para o filho do pobre ter uma disciplina e uma educação com ordem, com hierarquia, com disciplina e de excelência. Porque até hoje em dia, nas escolas públicas, como as particulares também, acabou a aula de civismo, acabou a hora do hino. Poucas vezes acontece. Então, assim, infelizmente, não só nas escolas públicas, como as particulares também, entrou a droga no meio, entrou várias coisas, até a prostituição mesmo dentro do colégio. Isso é muito triste. Na verdade, isso só confirma aquilo que a gente está falando desde o início da entrevista. O Brasil não vive uma crise política ou econômica. Antes disso, nós vivemos uma crise de moral. Tiraram a hora cívica das escolas, tiraram o ensino religioso das escolas, tiraram a hora da bandeira das escolas, tiraram do professor até mesmo a autoridade para reprovar um aluno que não aprendeu, que não produziu durante o ano. Hoje você não pode mais reprovar um aluno. Hoje a política do Ministério da Educação é passar o aluno independente dele saber ou não, dele ter chegado ao conhecimento da matéria ou não. E nós estamos formando uma geração de pessoas analfabetas e pior, de pessoas sem limite, de pessoas amorais e uma sociedade doente. Então, ou a gente, primeiro, salva a família, depera a autoridade e a ordem na comunidade escolar, ou vai ficar muito difícil a gente fazer política pública para a juventude nos próximos anos. Com certeza. Eu falo isso porque tenho filhos também que estudam no colégio militar e eu vejo a disciplina do colégio completamente diferente. Você imagina isso, Kelly, nas cidades satélites ou acesso para outras famílias. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença porque volta a ter disciplina, volta a ter o civismo, amor à pátria. E o deputado distrital Pablo Valente vai ter compromisso com o próximo governador. Ganhe quem é para governador, eu vou ser uma pedra no sapato dele para estabelecer essas escolas nas cidades satélites e vou colocar recursos das minhas emendas parlamentares para esse projeto. Projeto social. Tem vários projetos sociais. Emendas parlamentares para o projeto social é muito restrito. Tem que ter muita coisa, tem que ser uma ONG, tá? Mas se alguém chegar com uma proposta muito boa, é fácil conseguir emenda, é fácil conseguir ajuda do governo para projeto social. Bom, voltando aqui a pergunta. Bom, projeto social, coisa excelente, tá? Para trabalhar com jovens, é uma alternativa a mais. Emendas parlamentares são muito difíceis, se você tiver ONG, institutos, para conseguir as emendas. No seu mandato, como você vai tratar essa questão social? Bom, no meu mandato não vai ser difícil. Se a ideia for boa, o projeto for bom, a pessoa ou a entidade for séria, não tem dificuldade nenhuma da gente destinar essas emendas. O que não vai acontecer no meu mandato é essa farra de emenda parlamentar que a gente viu nos últimos anos em Brasília, onde se passava emendas para algumas pessoas que criavam entidades fakes, ONGs para lavar dinheiro, você passava aquilo, nunca o trabalho era executado e o dinheiro público era gasto, na verdade, com pessoas que estavam dando um despertinho para lavar dinheiro. Isso nós não temos compromisso. Agora, por outro lado, tem muita ONG séria, entidade séria, pessoas sérias que estão fazendo um trabalho e foram criminalizadas por conta de uma minoria que resolveu fazer negócio dentro da Câmara Legislativa com emendas parlamentares. E com muitas vezes deputados pedindo propina, pedindo porcentagem, comissão em cima do que destinavam de emendas. No meu mandato, não. No meu mandato, nós vamos ter o primeiro mandato. A gente pretende valorizar as pessoas, as entidades, as lideranças comunitárias que, de fato, faziam um trabalho sério, mas que foram criminalizadas por pessoas que usavam essas entidades, ONGs, e usavam das emendas parlamentares, o dinheiro público, para fins nada republicanos. A gente quer valorizar as pessoas que fazem um trabalho sério na comunidade. A gente precisa resgatar esse trabalho social, principalmente com as pessoas mais pobres, com aqueles que mais precisam. O Estado não dá conta de fazer isso sozinho, precisa fazer parceria com entidades, com associações e com ONGs sérias e comprometidas com a comunidade. Dois assuntos para encerrar. Transporte e saúde. Primeiramente, qual mais tenso?
Vamos falar de transporte, porque a saúde por aqui mais embaixo. Aqui em Brasília, uma das passagens mais caras do Brasil. Caríssimas as passagens daqui. Ônibus péssimos. Horários horríveis. Brasília agora está com uma situação de ônibus que mudou todo a linha de ônibus. Complicou. Planaltina vai mudar agora também. Sobradinho também já é o próximo até essa mudança do governo Hollenberg. Metrô caríssimo, que não liga a muita coisa. A Asa Norte está sem metrô ainda. Transporte público em Brasília. Você como deputado distrital, qual tipo de lei, quais são as leis que você pode aplicar para o transporte público? Olha, na verdade, a primeira coisa é a fiscalização. Nós vamos fiscalizar esses subsídios do governo para as empresas de transporte. Esse é o principal papel do deputado distrital, fiscalizar o dinheiro público, promover dentro da Câmara Legislativa um debate para mais licitações. Acho que a gente abrir novas licitações, precisamos ter novas linhas e mais ônibus rodando na cidade, abaixar o preço da passagem. Quando o Hollenberg aumentou a passagem para R$5, eu pensei que ele ia servir água, açúcar e refrigerante dentro do ônibus. E acho que era open bar o ônibus dele. Porque nós temos hoje ônibus sucateados, nós temos uma frota que muitas vezes já deveria ter sido trocada em muitas situações, e esses ônibus estão circulando em Brasília com uma passagem cara, a mais cara do Brasil, diga-se de passagem. E nós temos um metrô que é um grande transporte, um projeto fantástico do governador Roriz, ajuda muito na questão da mobilidade no Distrito Federal, mas que muitas vezes, e para muitas pessoas, leva a gente a lugar nenhum. As estações do metrô sempre precisam de uma integração logo seguinte. Então, se a gente não aumentar as linhas, não integrar de verdade, não no discurso, não na propaganda de televisão, com a história do bilhete único, que na verdade não integrou as pessoas, fazer um sistema de integração, colocar novas linhas, abaixar a passagem para fazer o motorista deixar o carro em casa, diminuir o trânsito e a poluição na cidade. Os países de primeiro mundo investem em transporte público de qualidade, não em carros. Brasília é a cidade que tem o maior número de carros por habitante. Nós precisamos fazer as pessoas deixarem o carro em casa. Aumenta a quantidade de ônibus, diminui o valor da passagem, faz uma integração correta com ônibus, metrô e VLT, e aí nós vamos ter um transporte público de qualidade. Pois é, porque os ônibus estão uma vergonha, a passagem está o olho da cara. E assim, 4 anos aumentou 3 Uma passagem a R$5 motiva eu juntar com você e com outro amigo, colocar gasolina no carro e a gente trabalhar sempre no carro. Se a passagem fosse mais barata, a gente deixava o carro em casa para passeio, para o lazer e ia no transporte público. Isso diminuiria a poluição da cidade, diminuiria a questão do trânsito e de acidentes e de tantas outras coisas. E o ônibus também demora demais. É verdade. E as paradas tem são que bem cumprir horário, né? distantes. Mais fiscalização. Saúde. Vamos falar de saúde para encerrar aqui nosso bate-papo com Pablo Valente, candidato a deputado distrital 11-11-456. Saúde, tá um caos. Ontem eu fui com uma amiga do hospital de base, não tinha médico. Agarramos, previsão para médico só às 3 da manhã. Ela estava morrendo de dor deram uma classificação, a terceira, amarelinha. Só vermelho e laranja. Depois das 5 da manhã que os amarelos serão atendidos. Chega na UPA, não tem médico. Chega um outro, atendimento 7 horas da manhã. Cadê os médicos? Bom, nós precisamos primeiro fazer uma avaliação do que está acontecendo na saúde pública do Distrito Federal. Essa é a área mais precária. De tudo que nós falamos, a saúde é uma prioridade emergencial. É claro que a educação é a grande prioridade da transformação da vida das pessoas, mas a saúde é emergencial. Sem saúde, ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E saúde não pode esperar. 3 minutos a mais, 5 minutos a menos, na fila de um hospital, no pronto-socorro, numa emergência, pode custar a minha vida, pode custar a sua vida. Hoje no Distrito Federal nós tivemos mais de 1.300 pessoas morrendo só nos 2 primeiros anos do governo Hollenberg por falta de leito de UTI nos hospitais. Nós tivemos hoje casos e mais casos de pessoas que ao receber um diagnóstico de câncer recebem junto uma notícia de que precisam esperar 6 meses para começar um tratamento de rádio ou de quimioterapia. Se o câncer não pode esperar, a saúde não pode esperar. A saúde é a vida das pessoas que está na mão do Estado. Então nós precisamos ter uma política pública de emergência. Contratar novos médicos,
bonificar os médicos, as horas extras, fazer parceria com os hospitais particulares do Distrito Federal e estabelecer o programa Corujão da Saúde, que deu certo em São Paulo no governo Dória e que pode dar certo em Brasília. Nós podemos fazer atendimento na rede pública e na rede particular na madrugada e zerar as filas de exame no Distrito Federal. O governo pode fazer parcerias público-privadas com a rede privada dos nossos hospitais para atendimento da nossa população, transformar os nossos postos de saúde em policlínicas, fazer as UPAs de fato funcionarem. Não precisa criar novos hospitais, construir novos postos, novas UPAs. O que nós precisamos é fazer o que já existe, existir e funcionar. Equipar os nossos hospitais, melhorar e fiscalizar a compra dos medicamentos. Nós temos desvio de dinheiro e de medicamento da área da saúde. Nós precisamos valorizar os nossos médicos, mas nós também precisamos cobrar resultado. Nós precisamos avaliar melhor o serviço prestado na rede pública de saúde. Então esse é o caminho. Nós da Câmara Legislativa, eu que pretendo estar na Câmara Legislativa a partir do ano que vem, com o voto da sociedade de Brasília, nosso primeiro papel é fiscalizar o recurso da saúde. Depois, destinar mais e mais recursos e continuar fiscalizando esses recursos. E cobrar eficiência na prestação desse serviço por parte dos profissionais da saúde. O caminho é valorizar o servidor, investir com mais recursos e fiscalizar o dinheiro investido. Mas é porque tem uma vergonha e está geral, no Brasil inteiro. Né? O caso da saúde, muita gente não tem condição mais de pagar o plano de saúde devido à crise, perdeu emprego e tal, recorre ao hospital público, padece, morre na fila e tá. E o pior, alerta, né? Antigamente, SOS. a gente ia no hospital particular e o hospital estava vazio. Só quem usava o hospital particular era o pessoal que tinha mais condições, poder aquisitivo ou um plano de saúde. Hoje em dia os hospitais particulares, por incrível que pareça, estão lotados iguais os hospitais públicos. Por quê? Porque aquelas pessoas mais simples, mais pobres, estão tirando da boca, estão tirando da mesa, estão sacrificando o orçamento doméstico para não morrerem na fila do hospital público, estão recorrendo aos hospitais particulares. E por isso nós precisamos recuperar a saúde pública do DF como prioridade número 1 do próximo governo. Pois é, Pablo, eu gostaria de te agradecer, tá? Boa sorte para você. Fale com o seu eleitor ali, chame ele para votar no 11456 Pablo Valente. Então, a você que nos acompanhou até agora, eu quero te agradecer por essa audiência, a você que está nos acompanhando. Compartilhe, curta, deixe o seu comentário, divulgue esse vídeo nas suas redes sociais para que alcance outras pessoas. Eu sou Pablo Valente, sou jovem, ficha limpa, renovação, quero ser o sangue novo na política do Distrito Federal para a gente resgatar a nossa cidade, trazer de volta a qualidade de vida para as pessoas, especialmente para aqueles que mais precisam, fazer dessa cidade de novo o melhor lugar para se viver no país. Quero ser um deputado atuante, independente, fiscalizador, próximo das pessoas. Quero ser como que o vereador de Brasília, ser um deputado da comunidade, com meu gabinete de portas abertas, gabinete itinerante rodando as cidades satélites, ouvindo as pessoas. E por isso eu quero deixar aqui à sua disposição o meu telefone, 98656-4222. 98656-4222 é o meu WhatsApp, você pode falar diretamente comigo e dar as suas ideias para a gente construir juntos uma Brasília melhor. Não esqueça, política é igual televisão velha sem controle remoto. Se a gente não levantar para mudar, a gente continua assistindo aquilo que a gente não quer mais. Por isso eu queria pedir o seu voto de confiança, uma oportunidade, uma chance para a renovação, você votando no dia 7 de outubro, Pablo Valente, deputado distrital, 11456. Muito obrigado a você, obrigado Kelly, obrigado a todos que estão aqui na produção desse programa e um forte abraço. Muito obrigada, Pablo. Agradecer a Dalma Frazão, nossa parceira aqui do Estação Brasil, a Neide Pereira, nossa produtora também aqui presente, a Hotel Samarco e também a Sandra Minamis. Semana que vem nós voltamos aqui com o Estação Brasil Eleições. Lembre-se, eleições são agora, mas daqui a 4 anos, você tem só agora, 2018, depois 2022. Se você não votar consciente agora, você vai reclamar durante 4 anos. 4 anos, Kelly, passa rápido de Copa para Copa. Quando sua vida está péssima, demora, meu amigo. Um dia demora demais. Quando sua vida está ruim. Então, ó, voto consciente. 7 de outubro está chegando. Vai lá cedo, pega o seu candidato, vote consciente, pense não só em você, mas em todos. Pense no coletivo. Então, voto consciente aqui no Estação Brasil também. Um grande beijo, até a próxima semana.